Existe uma aura sombria pairando sobre o mundo da música, a chamada Maldição dos 27. É tipo uma lenda urbana, sabe? Que liga a morte prematura de artistas brilhantes, principalmente do rock, aos 27 anos. Coincidência ou não, vários nomes gigantes da música bateram as botas nessa idade. Uma época considerada o auge da criatividade, mas também de muitos conflitos internos, tipo um turbilhão de emoções. E não é só a perda de talentos incríveis, a gente também vai ver a complexidade da vida artística, vícios, a pressão da fama e aquela sensibilidade à flor da pele, sabe? Neste vídeo do Top 10 da Verdade, vamos mergulhar de cabeça nessa história pra lá de intrigante. Você vai conhecer a trajetória desses ícones, os detalhes das suas mortes e sacar por que o número 27 virou sinônimo de mistério no mundo do rock. Se prepare para uma viagem cheia de música, emoção na veia e reflexões sobre como a vida passa rápido, tipo um solo de guitarra. Robert Johnson é frequentemente considerado o primeiro membro do Clube dos 27. Nascido em 1911 no Mississippi, Johnson revolucionou o blues com suas composições melancólicas e sua técnica impressionante no violão. Sua vida é envolta em mistérios. Reza a lenda que ele fez um pacto com o diabo numa encruzilhada em troca de talento musical. Uma história que lembra a do Zé do Caixão. Sua música ecoa temas de tristeza, solidão e até pactos sombrios, elementos que só aumentaram sua aura mítica após sua morte precoce. Em 16 de agosto de 1938, aos 27 anos, Robert Johnson morreu em circunstâncias misteriosas. A versão mais aceita é que ele foi envenenado com cachaça batizada, ou pinga, como se dizia antigamente, após se envolver com a mulher de outro homem, tipo um barraco de novela mexicana. Não há registro de autópsia ou mesmo confirmação oficial da causa da morte, o que só fortaleceu a mística em torno dele, igualzinho aos causos de assombração do interior. Embora tenha gravado apenas 29 músicas, sua influência é imensa, tipo um tiro curto, mas certeiro. Artistas como Eric Clapton, Keith Richards e Bob Dylan citam Johnson como uma de suas maiores inspirações, quase como um padrinho do blues. Seu estilo cru, a emoção pungente de sua voz e as letras carregadas de dor fizeram de Robert Johnson uma lenda, e talvez a primeira vítima da sinistra maldição dos 27, uma espécie de lobisomem do rock. Brian Jones foi um dos fundadores dos Rolling Stones e um dos músicos mais inovadores da década de 60. Nascido em 1942, lá na terra da rainha, ele era conhecido por sua habilidade de tocar vários instrumentos, desde guitarra até cítara indiana, tipo um Ravi Shankar da gema. Seu estilo excêntrico, meio maluco beleza, e sua sensibilidade musical foram essenciais para moldar o som original da banda, saca? Mas apesar do talento, Brian lutava contra o alcoolismo, o uso pesado de drogas e conflitos internos com outros membros da banda, principalmente com a dupla dinâmica Mick Jagger e Keith Richards, tipo um caceta em planeta da época. Em 1969, os Stones estavam bombando, tipo um foguete espacial, mas Brian já não conseguia acompanhar o ritmo frenético. Parecia que estava em outra sintonia. Em junho daquele ano, foi oficialmente desligado da banda, tipo um "valeu, obrigado, tchau". Poucas semanas depois, em 3 de julho de 1969, Brian Jones foi encontrado morto na piscina de sua casa em Sussex. Uma tragédia que chocou a todos. As circunstâncias continuam nebulosas. A versão oficial é afogamento por acidente,
misturado com álcool e drogas, mas rolam boatos de homicídio, tipo um mistério digno de Sherlock Holmes. A perda de Jones, tão pouco tempo após sair da banda que ele mesmo criou, reforçou a ideia da maldição. O gênio incompreendido, consumido por seus próprios demônios, partindo aos 27 anos, que triste. Sua influência persiste até hoje, principalmente nas primeiras fases do rock psicodélico, tipo Os Mutantes aqui no Brasil. Jimi Hendrix é, para muita gente, o maior guitarrista da história do rock. Nascido em 42, lá em Seattle, Hendrix transformou a guitarra elétrica num prolongamento da alma, misturando rock, blues, funk e psicodelia de um jeito totalmente novo, que ninguém tinha visto antes. A performance dele em Woodstock, em 69, com a versão distorcida do hino americano, virou um dos momentos mais icônicos da música mundial. Tipo, quem nunca viu aquela imagem, né? Apesar de toda a genialidade, Jimi tinha lá seus perrengues, né? Solidão, abuso de drogas, muita pressão. Dá pra imaginar? Em 70, em Londres, Jimi foi encontrado morto. Sufocou com o próprio vômito, depois de misturar barbitúricos com vinho. Uma tragédia. Foi um choque, né? Ninguém acreditava que alguém com tanta vida ia embora tão cedo. Parecia até coisa de novela. Mesmo com só 4 anos de sucesso, o cara deixou um legado enorme. Mudou completamente a forma como a gente vê e ouve guitarra. A energia, o talento, a ousadia. Jimi Hendrix continua inspirando músicos até hoje. É uma lenda. Janis Joplin foi um furacão em forma de gente. Com uma voz rouca e carregada de emoção, ela virou símbolo de liberdade e da contracultura nos anos 60, tipo uma Leila Diniz americana. Nascida no Texas em 1943, Janis enfrentou preconceito e rejeição desde cedo. Sabe como é? Lugar de mulher. Aquele papo todo. E a música virou o refúgio dela, sua válvula de escape. Sua entrega total em músicas como Piece of My Heart e Cry Baby arrebatou o mundo. Parecia que ela cantava com a própria alma. Mas, na busca por aceitação e lutando contra a solidão, acabou se envolvendo com álcool e heroína. Uma história triste, tipo a de Cássia Eller. Em 4 de outubro de 1970, Janis foi encontrada morta num hotel em Los Angeles, vítima de overdose. Uma tragédia. Ela estava trabalhando no álbum Pearl, que acabou lançado depois da sua morte e estourou. Virou um clássico. Janis representava aquela galera que estava cansada dos velhos costumes, sabe? Faça amor, não faça guerra. E a morte dela, tão jovem, mostrou como era frágil quem vivia intensamente, desafiando tudo e todos. Viva rápido, morra jovem. A voz dela, sem dúvida, continua sendo uma das mais poderosas e emocionantes da história da música. Inesquecível. Jim Morrison, o líder carismático do The Doors, era mais do que um cantor. Era um verdadeiro poeta. Nascido em 1943, Morrison era fascinado por filosofia, literatura e pela exploração dos limites da mente humana, tipo um Raul Seixas americano. Com letras introspectivas e performances intensas, ele conduziu os Doors ao estrelato com sucessos como Light My Fire e Riders on the Storm, músicas que até hoje fazem a gente viajar. Mas Jim também mergulhou fundo no álcool, nas drogas e em sua própria escuridão interior. Uma história que, infelizmente, a gente conhece bem. Em 3 de julho de 1971, foi encontrado morto na banheira de seu apartamento em Paris.
Uma cena que lembra um pouco a Elis Regina, né? Sem autópsia realizada, como permitido pela lei francesa quando não há sinais óbvios de crime, a causa oficial foi parada cardíaca, mas rumores sobre overdose e outras teorias persistem até hoje, um verdadeiro mistério, tipo o caso da Cássia Eller. Morrison personificava a dualidade entre a busca pela transcendência, tipo um Paulo Coelho do rock, e a autodestruição, algo que, infelizmente, vemos muito por aqui. Sua morte consolidou sua imagem como um verdadeiro xamã do rock e, claro, mais uma peça trágica da maldição dos 27, o clube que ninguém quer entrar. Kurt Cobain, nascido em 1967 em Aberdeen, Washington, foi o maior símbolo da geração X, dando voz à apatia e à angústia da juventude dos anos 90 com sua banda, o Nirvana. Com o estrondoso sucesso de Smells Like Teen Spirit, Cobain virou a voz de uma geração que questionava tudo: a política, as instituições e até o próprio sucesso. Aquele típico tanto faz da época. Mas Kurt nunca se sentiu à vontade com a fama. Lutava contra a depressão, dores crônicas e o vício em heroína. Em 5 de abril de 1994, aos 27 anos, Cobain tirou a própria vida com um tiro, deixando uma carta de despedida que refletia toda a sua dor. A morte de Kurt marcou o fim da era grunge e sacramentou a lenda da maldição dos 27 como nunca. Seu legado musical e cultural é tão presente que, para muitos, ele continua vivo no espírito rebelde do rock. A Amy Winehouse deu uma nova vida ao soul no século XXI. Nascida em 1983 em Londres, a Amy conquistou o mundo com o álbum Back to Black, onde a voz rouca e potente dela transmitia emoções à flor da pele de um jeito único. Mas a Amy sempre lutou contra o alcoolismo, o vício e problemas emocionais, que viravam notícia fácil na mídia. Em 23 de julho de 2011, ela foi encontrada morta em casa, vítima de intoxicação por álcool, com apenas 27 anos. A tragédia da Amy comoveu muita gente, porque ela era uma artista que, apesar do sucesso estrondoso, parecia não conseguir lidar com a pressão da fama. A música dela ficou como um grito de dor, amor e fragilidade. Ron Pigpen McKernan foi um dos membros fundadores da lendária banda Grateful Dead, sabe? Tipo, aqueles caras que fizeram história. Diferente da galera da banda, que curtia muito aquela vibe psicodélica, meio que viajando na maionese, o Pigpen era apaixonado por blues e soul, de corpo e alma. Nascido em 1945, lá em San Bruno, na Califórnia, ele trouxe uma energia pura, tipo visceral, para o som do Grateful Dead. Os vocais dele, cara, intensos, com improvisos ao vivo que prendiam a atenção de todo mundo, parecia um ritual. Mas, apesar de todo o talento, o Pigpen lutava contra o alcoolismo, sabe? Uma batalha diária. Enquanto a turma estava lá no LSD e na maconha, ele sempre tinha uma birita forte na mão, tipo, era a marca registrada dele. Em 8 de março de 1973, o Pigpen faleceu em casa em Corte Madera, por causa de uma hemorragia gastrointestinal causada por anos de abuso de álcool. Uma pena, né? A morte dele foi um baque para o Grateful Dead. Perderam um dos caras mais autênticos e carismáticos da banda, uma figuraça. O Pigpen deixou um legado, né? Um dos maiores vocalistas de blues rock daquela época psicodélica, uma alma antiga, parecia que carregava uma tristeza de séculos na voz, sabe? Uma coisa profunda. Kristen Pfaff
foi uma das figuras mais promissoras da cena grunge dos anos 90. Tipo, uma promessa que brilhou forte, sabe? Baixista da banda Hole, liderada pela Courtney Love, a Kristen ajudou a definir aquele som cru, visceral, cheio de emoção que marcou a geração, uma verdadeira patada sonora. Nascida em 1967 em Buffalo, Nova York, ela era conhecida não só pelo talento musical, mas também por uma presença de palco incrível, tipo hipnotizante. Depois de gravar o álbum Live Through This, a Kristen resolveu sair da banda e voltar para Minneapolis. Queria se afastar das bad vibes de Los Angeles. Sabe como é? Uma cidade que te suga. Infelizmente, não rolou escapar da maré ruim completamente. Em 16 de junho de 1994, ela foi encontrada morta no apartamento, vítima de uma overdose de heroína. Uma tragédia. E o mais sinistro é que isso aconteceu só 2 meses depois da morte do Kurt Cobain, marido da Courtney, né? Mais uma vítima do Clube dos 27. Dá pra acreditar? A Kristen, de certa forma, representa a beleza e a tragédia de uma geração inteira. Uma galera brilhante, cheia de talento, sendo engolida pela escuridão do vício, da depressão. Triste demais. A perda dela, sem dúvida, deixou uma cicatriz, uma marca permanente na história do rock alternativo. Uma estrela que se apagou cedo demais. Richie Edwards, guitarrista e letrista da banda britânica Manic Street Preachers, era conhecido por suas letras sombrias e perturbadoras, bem no estilo Cada Mergulho é um Flash. Nascido em 1967, no país de Gales, terra de poetas e muita chuva, Richie era a alma atormentada da banda, tipo um chorão galês. Expressava em suas músicas uma profunda luta contra a depressão e a automutilação, um grito de socorro em meio aos acordes. Em 1º de fevereiro de 1995, Richie desapareceu misteriosamente, abandonando seu carro perto da ponte Severn, um local, infelizmente, conhecido por suicídios, uma ponte dos remédios galesa. Apesar das buscas, tipo uma força-tarefa atrás dele, Richie nunca foi encontrado. Anos depois, foi declarado oficialmente morto, presumindo-se que faleceu logo após seu desaparecimento, aos 27 anos, entrando para o fatídico Clube dos 27. A ausência de Edwards é uma das histórias mais enigmáticas do rock, um verdadeiro mistério da meia-noite. Sua figura continua envolta em mistério, quase uma lenda urbana, e muitos fãs ainda se recusam a acreditar em sua morte, como se ele fosse um ET de Varginha do rock. Ele se tornou um símbolo de sofrimento silencioso, daquela dor de cotovelo que não passa e da fragilidade mental que, por vezes, acompanha a genialidade artística, como a maldição do poeta. A maldição dos 27 é um dos mistérios mais comentados e tristes do mundo da música e da cultura pop. Mas será que existe mesmo uma maldição? Ou é só uma coincidência sinistra? Psicólogos, sociólogos e historiadores da música tentam explicar esse fenômeno. Alguns dizem que a combinação de sucesso precoce, acesso ilimitado a drogas e álcool e a pressão absurda da fama criam a tempestade perfeita para a autodestruição, principalmente na juventude. Aos 27 anos, muitos artistas já explodiram, tipo Meteoro, mas ainda não têm maturidade emocional. Vivem rodeados de bajulação, expectativas surreais e muitas vezes isolados. Uma mistura perigosa que pode piorar a depressão e levar a comportamentos de risco. Outros acham que tem um quê de mitológico nessa história. O número 27 ganhou um peso simbólico, como se artistas em crise vissem
consciente ou inconscientemente, esse número como uma espécie de portal final. Seja coincidência, sociologia ou misticismo, a maldição dos 27 continua no imaginário popular. Cada novo talento que aparece é, de certa forma, visto sob a sombra desse número fatídico. As mortes de Hendrix, Joplin, Morrison, Cobain, Winehouse e tantos outros são um alerta doloroso. Talento pode iluminar o mundo, mas também pode consumir quem o tem. Hoje, o legado deles continua inspirando milhões, lembrando que por trás do brilho da fama, existem pessoas comuns, frágeis, lutando para encontrar seu lugar no mundo. A maldição dos 27 é mais que uma coincidência trágica. É um lembrete de que, por trás da grandiosidade de uma música, de um riff inesquecível ou de um show épico, existe uma pessoa de verdade, vulnerável, sonhadora, machucada. Artistas como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Amy Winehouse e tantos outros nos deram o que tinham de mais puro, sua alma transformada em música. Mas carregar o peso dos sonhos de milhões de pessoas pode ser insuportável. Aos 27 anos, muitos deles ainda eram jovens demais para lidar com a loucura da fama, o vazio existencial e a solidão que o sucesso não consegue preencher. Muitas vezes, a arte nasce da dor, e para alguns, viver com essa dor se torna impossível. Hoje, mais do que lembrar suas mortes, celebramos suas vidas, suas músicas e as emoções que ainda nos tocam. Cada acorde, cada verso, é um pedaço da alma desses imortais que, mesmo partindo cedo, conquistaram a eternidade. Que suas histórias inspirem e sirvam de alerta. Talento e sensibilidade são presentes preciosos e precisam ser cuidados com carinho, empatia e compreensão. E você, acredita na maldição dos 27 ou acha que é só uma triste coincidência? Deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com quem também curte música e as histórias por trás dela. Até o próximo episódio aqui no BAUA Top 10 da Verdade.